Você se olha todos os dias no espelho, mas quando foi a última vez que tu realmente te viu? Eu não tô falando daquele olhar rápido, crítico que a gente faz quando passa correndo na frente do espelho, dá uma ajeitada no cabelo, dá uma ajeitada na maquiagem, olha alguma coisa que não gostou e sai correndo. Não tô falando desse tipo de olhar. Eu quero saber qual foi a última vez que tu parou na frente do espelho, te olhou olho no olho e permaneceu assim por um tempo. Tô falando de se olhar no espelho sem se corrigir, de sustentar o olhar. A maioria das mulheres não consegue fazer isso por mais de 3 segundos. Por que será que é tão difícil para a gente se olhar sem se criticar? Simplesmente estar ali em presença, que é o desconforto de estar consigo mesma sem ter nenhuma tarefa para cumprir. E esse desconforto é um sinal que existe alguma coisa dentro de ti que está esperando ser reconhecida. E o espelho, ele realmente incomoda porque ele mostra quem a gente é e não quem a gente aprendeu a ser. Na psicologia analítica, existe um conceito chamado persona. A persona é a nossa máscara social. É a forma como a gente aprende a se mostrar para conseguir ser aceita. É aquela versão que é boazinha, é aquela versão que aceita tudo, é a versão da mulher forte, a mulher agradável, a mulher corajosa, a que dá conta de tudo, a que nunca se nega. Mas toda persona tem um custo. Tudo que não cabe nessa máscara social vai para outro lugar, o que Jung chamou de sombra. E a sombra não é necessariamente alguma coisa ruim, mas são as coisas que a gente reprime para caber nessa máscara social. Então a sombra seria, muitas vezes, a raiva que a gente engole, seria o desejo que a gente reprime e tantas outras coisas que a gente sente, a nossa intuição, as coisas que a gente tem vontade de fazer visceralmente e por algum motivo, às vezes por não caber nessa máscara social, a gente engole, enfia isso lá para debaixo do porão. Quando a gente sustenta o nosso olhar na frente do espelho, essas coisas começam a emergir, tu começa a te questionar, tu começa a buscar dentro do teu olhar quem tu é de verdade. E é natural que essas sombras comecem a emergir. A Clarissa Píncola, no livro Mulheres que Correm com os Lobos, ela fala que a mulher selvagem é a alma primitiva, a alma instintiva da mulher. Aquela que é indomesticável, é aquela parte da gente que consegue saber antes de explicar, antes de racionalizar. É a parte que sente antes de pensar. Todas nós nascemos com essa parte. A questão é que, aos poucos, a gente vai se silenciando, desde pequenininha, desde que a gente aprende a ser boazinha, a menina comportada. Então são essas coisas, são essas máscaras sociais que acabam nos domesticando, nos diminuindo. E também é essa máscara social que muitas vezes acaba alimentando as nossas sombras. E a gente vai se domesticando para aprender a ser aceita, para não parecer exagerada demais, para não aparecer emocionada demais. Então a mulher selvagem, ela não desaparece, mas ela se encolhe. E aos poucos, ela vai ficando mais quieta, mais distante, mais silenciosa, até o momento que tu não sente mais ela. A verdade é que a mulher selvagem, ela nunca vai embora. Ela fica aí dentro, esperando um convite para voltar à tona. E o espelho, ele é um desses caminhos. Porque quando tu começa a parar de te olhar de fora e começa a te olhar de dentro, tu consegue ouvir o que ficou silenciado dentro de ti durante todo esse tempo. Quando a gente se olha no espelho com presença, o nosso sistema nervoso ele responde, porque tem um desconforto, tem uma coisa de memória. A gente não está acostumada a se ver sem uma tarefa, sem se criticar, sem filtros. A maioria das mulheres nunca fez isso. Normalmente, quando tenta, se olha por alguns segundos e já foge. Ficar um tempo ali consigo mesmo, em presença, sem fazer nada, sem entregar nada, parece uma tarefa muito difícil. E eu quero propor que hoje tu tire um tempinho para ti. Pode ser depois de um banho premium. Bota uma essência no teu banheiro. Liga o chuveiro numa água agradável, bota um som que tu gosta, acende umas velas,
te dá um carinho, tenha um momento de encontro contigo mesma. E depois disso, vai até o espelho, te olha nos olhos, mantenha o olhar, respira fundo e te olha no espelho por 2 minutos, sem corrigir nada, sem sorrir para disfarçar, sem desviar o olhar. E aí eu quero que tu te pergunte em voz alta, que partes de ti tu teve que silenciar? Quais foram as partes de ti que tu teve que diminuir para caber? Talvez venham algumas sensações corporais, algumas memórias antigas. Depois disso, te olha no espelho de novo, respira fundo e fala: eu permito que você seja inteira. Esse é um exercício que não vai criar uma nova versão de ti. Ele só vai permitir que a tua natureza volte, emerja de dentro de ti. E olha, eu quero te dizer que viver isso sozinha em casa, aí na frente do teu espelho, já vai ser uma coisa transformadora. Mas viver isso em círculo com outras mulheres é uma experiência que amplifica. Existe o espelhamento entre outras mulheres, traz não só um benefício biológico, a experiência de viver isso num círculo de mulheres te traz não só o benefício neurológico do neurônio espelho, mas também o benefício energético de tu estar na vibração, de tu estar emanando essa energia, esse abrir de campo, esse expandir com outras mulheres. A presença coletiva regula o nosso sistema nervoso, amplia a nossa coragem. Muitas partes de nós só despertam quando são vistas. E quando a gente faz isso num círculo de mulheres, Liberta Selvagem é um evento que vai acontecer presencialmente em Porto Alegre no Dia Internacional da Mulher. Tem mais informações no meu link da bio, tem mais informações sobre o arquétipo da mulher selvagem aqui nesse canal. Não esquece de te inscrever e te deixar um joinha, tá bom?